Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Uma história de um paciente que chegou aqui há alguns anos com uma dor lombar muito forte. Mas não era aquela dorzinha chata do dia a dia, era uma dor que limitava. Uma dor que ele não conseguia nem colocar o tênis. Uma dor que travava para escovar os dentes, uma dor para levantar da cama e sentir o corpo inteiro endurecido. O corpo dele estava em defesa há muito tempo. Na primeira sessão, a gente fez um trabalho físico, acupuntura, quiropraxia, liberação muscular, até porque ele veio por causa da dor. Mas enquanto eu trabalhava o corpo, eu conversava com ele. E foi nessa conversa que começaram a aparecer algumas coisas que iam além da dor física. Ele trabalhava numa empresa farmacêutica, na área de criação de produtos. E ele me falou uma frase que ficou muito marcado na minha cabeça. Eu sinto que ninguém me escuta. Ele dizia que tentava trazer soluções, tentava participar, tentava melhorar processos e trazer inovações, mas no fim do dia sentia que o esforço dele era em vão. Ele não se sentia ouvido, ele também não se sentia valorizado e principalmente naquela situação ele não se sentia seguro, nem na situação e nem naquele lugar. E aí talvez aqui exista uma coisa importante para a gente entender. Muitas vezes a dor ela não começa nos músculos, ela começa no estado interno que o corpo vive por tempos demais. Porque quando uma pessoa vive constantemente em insegurança, em pressão, em dúvida, em tensão emocional, o corpo começa a se voltar, começa a se organizar em volta disso. Então a musculatura ela muda, a respiração muda, o nível de alerta muda. Tudo parece ameaçador. E aos poucos o corpo vai ficando rígido. Como se estivesse tentando se preparar para sustentar uma coisa o tempo inteiro. Na primeira fase do tratamento, a gente fez um acompanhamento longo, algo em torno de 8 a 10 sessões, porque estava tudo muito bagunçado. E o corpo dele melhorou muito. A dor reduziu, os movimentos voltaram, o corpo começou a sair daquele estado constante de defesa. Depois disso, ele ficou um tempo sem ver, mas alguns meses depois ele voltou, com a mesma dor lombar. Só que dessa vez tinha uma diferença bem importante no processo. Fisicamente ele estava muito melhor. Ele estava fazendo pilates, ele alongava, ele fazia fortalecimento, ele fazia exercícios de mobilidade. Então ele fez a lição de casa. O corpo dele estava mais cuidado, ele tinha mais preocupação com o corpo. E aí isso ficou ainda mais interessante para mim, porque mesmo cuidando da parte física, a dor voltou. E por que essa dor voltou? Durante a conversa, ele começou a me contar o que estava acontecendo de novo na vida dele. Ele tinha saído daquele trabalho, ele tinha decidido tirar um tempo sabático, mas agora vinham novas questões. Ele não sabia o que fazer da vida. Ele não sabia se mudava de carreira, se ele continuava na mesma área, se ele aceitava novas propostas, se começava algo novo, se iria empreender. E de novo apareceu um denominador comum: a insegurança, a dúvida, a sensação de instabilidade. O corpo talvez não tivesse mais tão travado fisicamente quanto antes, mas o sistema nervoso continuava sem sensação de direção, ou melhor, voltou a não ter a sensação de direção. E isso é uma coisa muito importante para a gente entender. O corpo não separa tão bem aquilo que é físico daquilo que é emocional, mental, racional. Para ele, insegurança constante também é ameaça. Incerteza constante também é tensão. E instabilidade prolongada também mantém o corpo em vigilância. Dessa vez, a gente fez menos sessões, porque o corpo já tinha outra consciência. Mas ainda assim a dor estava contando uma história. Recentemente ele voltou de novo. Mesmo padrão, mesma lombar, mesma região e mesmos questionamentos. Dessa vez eu fui direto na pergunta. Eu perguntei: o que está acontecendo na sua vida que está gerando instabilidade, insegurança e medo?
E ele começou a falar que estava recebendo novas propostas, que algumas coisas do trabalho não estavam tão estáveis, que ele não sabia qual caminho seguir. E enquanto ele falava, tudo começou a fazer muito sentido. Porque toda vez que apareciam dúvidas sobre caminho, a lombar aparecia junto. Toda vez que surgia instabilidade, a lombar travava. E toda vez que ele sentia-se sem direção, o corpo respondia. Eu falei uma coisa muito interessante para ele. Você está percebendo que isso acontece sempre junto? Você percebe que toda vez que sua vida entra num estado de insegurança, seu corpo também entra? E talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu? O corpo não fala só através da doença. O corpo ele fala através de padrões, através de repetições, através de sintomas que voltam exatamente no mesmo momento da vida. E às vezes a dor não está ali só porque falta fortalecimento. Às vezes o corpo já está cansado de sustentar estados internos de tensão, de dúvida, de sobrevivência há tempos demais. E isso não significa que a dor é emocional. A dor ela é real. A contração muscular é real. E a inflamação é real. A limitação é real. Muitas vezes o estado emocional e o estado do sistema nervoso são o ambiente que mantém aquilo acontecendo. Porque, às vezes, tratar só o músculo não resolve completamente. Porque o corpo ele melhora, mas a vida continua colocando ela no mesmo estado de alerta. E talvez aqui exista uma coisa importante para eu deixar claro também. O meu trabalho não é só tratar a dor, mas eu também não sou psicólogo para tratar questões comportamentais. As pessoas chegam até mim porque estão com dor física e essa dor ela é real. Existe contração muscular real, existe inflamação real, existe limitação real de movimento. O corpo realmente está sofrendo. Então, o meu trabalho não é dizer que é emocional e ponto. O meu trabalho é ajudar a pessoa a perceber que talvez exista um contexto por trás daquela dor que o corpo está tentando mostrar. Porque muitas vezes a pessoa nem percebe o padrão que está vivendo. Ela não percebe o quanto está em estado de alerta, o quanto está insegura, o quanto está sustentando tensões emocionais há tempos demais. E às vezes é através do corpo que essa consciência tenta começar a aparecer. A dor vira quase um pedido de atenção. Não porque o corpo quer punir, mas porque talvez ele esteja tentando interromper um padrão que está sendo sustentado tempos demais. E aí entra a parte importante do que eu faço aqui. Porque quando a pessoa está com dor, ela não consegue pensar direito. Ela está ocupada tentando sobreviver ao desconforto. A dor que limita o movimento, que limita a energia, que limita o foco, que limita a capacidade de raciocínio. Então, imagina tentar tomar grandes decisões da vida enquanto o corpo está travado, inflamado ou em estado de defesa. Fica tudo mais pesado. Por isso que muitas vezes o que eu faço aqui é diminuir dor, tratar o físico, ajudar o corpo a sair daquele estado de proteção constante e ao mesmo tempo trazer clareza sobre o que talvez esteja acontecendo por trás daquilo. Porque quando o corpo desacelera, a mente também começa a enxergar melhor, muda-se percepções. E aí a pessoa consegue parar de lutar apenas contra a dor e começa finalmente a olhar para aquilo que a vida talvez esteja tentando mostrar através dela.